E eu quero saudar você com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui está o nosso vídeo de hoje. Posso até atrasar no horário, mas o dia não atrasarei, você pode ficar tranquilo. Surgiu alguns problemas, dei uma atrasadinha, mas aqui estamos. Porque o nosso Deus, Ele nos dá graça todos os dias para nós cumprir esse propósito, que com certeza foi do coração de Deus para nossas vidas. Eu já peço a sua compreensão, pois não estou boa de saúde. Mas dia após dia, o Senhor Ele vai nos dando graça, vai nos capacitando. E logo, logo estarei aqui com a minha voz saudável, trazendo aqui um áudio maravilhoso para você, se assim Deus permitir. Logo, a minha voz volta ao normal e os nossos vídeos estarão ainda mais excelentes que antes. Vamos iniciar com oração e daqui a pouquinho eu falo os livros para vocês que iremos ler agora. Feche os seus olhos e assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor. Nos dê saúde, Pai, repreenda essa enfermidade, essa gripe, Senhor, essa dor de cabeça. E que o teu Espírito Santo possa, Senhor, estar nos capacitando, interpretando a tua palavra para a nossa vida. Em teu nome, eu já quero te agradecer por tudo, Senhor. Amém. Fica conosco. Amém. Amém? Bom, as nossas leituras de hoje estarão nos livros de Levíticos, capítulos 19 e o capítulo 20 e Hebreus, capítulo 7. Isso mesmo, a nossa leitura de hoje é bem curtinha. Sendo assim, dá até para você aí colocar em dia alguma leitura, caso você tenha atrasado. Bom, Levítico, capítulo 19, vai dizer assim: diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os seus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem o sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem juntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoe o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas tenham o seu Deus, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento, nem favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências do pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de semente na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, o carneiro, como oferta pela culpa. Como o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará a propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas suas frutas durante 3 anos. Vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Serão oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor.
Ninguém desonre a sua filha, tornando-a prostituta, senão a terra se encherá de prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. Condições para o pecado. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei no meio do seu povo, pois deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei no meio do seu povo tanto ele quanto todos os que os seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médios para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei no meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam os meus decretos e pratiquem. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto adúltero quanto adúltera, terá que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto ela serão queimados no fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês mataram também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês mataram a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou a sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolve sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos para que a terra, para onde os estou levando, para nela habitarem, não os vomitem. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. Eu os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês foram médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte.
Hebreus capítulo 7. O sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer do sacerdote dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo na qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, da tribo do qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Que leitura maravilhosa! Bom, nossa leitura diária fica por aqui e amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus te abençoe hoje e sempre.